Bom dia a todos e todas. Estamos dando início, então, a esta reunião pública da Comissão de Economia e participam aqui conosco também os membros da Comissão de Justiça. Nós estamos realizando esta reunião pública em decorrência da chegada ao Legislativo do processo 11 de 24, que é o PL 5 de 2024, que dispõe sobre a criação da Coordenadoria de Políticas para a Pessoa com Deficiência. Ao chegar o projeto no Legislativo, algumas vozes do controle social nos procuraram, dialogaram conosco, nós passamos cópia do projeto tal qual havia chegado aqui no Poder Legislativo para tramitação, e, com base nesses diálogos estabelecidos, foi constatada a necessidade de que houvesse um aprofundamento do modelo que estava sendo apresentado através deste PL. Nós marcamos uma reunião pública como esta para o dia 2 de abril, e, argumentando os efeitos da decisão, ainda em caráter provisório, da ação direta de inconstitucionalidade, a prefeita Suelen Rosim não permitiu a presença dos secretários que foram convocados para aquele diálogo, arguindo o prazo de 30 dias mínimos, porquanto perdure a decisão em caráter liminar. Naquele dia, no entanto, um número bastante significativo de servidores públicos estavam aqui presentes, né? Nós contamos, salvo engano, cerca de 20 servidores que estavam aqui. Nós dispensamos os servidores naquela oportunidade, porque nós queríamos discutir o formato e a concepção política e os mecanismos que foram aí utilizados para se chegar neste modelo, dando voz aí àqueles representantes que aqui estavam, inclusive do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Aproveitando a presença daquelas lideranças que estavam aqui, destacando os representantes da OAB naquele momento, e também a Ariane, que aqui se encontra, estava naquela reunião também, nós aprofundamos uma análise do PL e estabelecemos pela realização de uma nova reunião dentro daquele prazo estabelecido. Como o calendário aqui do plenário acaba obstruindo, às vezes, em decorrência do grande volume de atividades, ficou para esta data de hoje, este debate. O fato de ter havido aquela reunião suscitou vários debates aqui, inclusive quero aqui ser solidária e demonstrar aqui empatia à Ariane, que acabou, inclusive, sendo duramente criticado por alguns vereadores da base. Até imaginei que o vereador Júlio César estaria aqui hoje, talvez ainda chegue, seria importante que pudesse estar, porque esse debate democrático é importante para se fazer aí o histórico de como é que se conseguiu, como é que se chegou a este modelo de projeto de lei para a criação desta coordenadoria, não é? No formato que está colocado aqui. De qualquer maneira, eis-nos aqui e pedimos que, por ser uma reunião pública, fosse divulgado nas redes, é aberta a quem quiser participar. Obviamente, nós daremos lugar de fala aqui para os que quiserem se manifestar. Também está sendo transmitido ao vivo pelos canais aqui da TV Câmara, e diversos professores, educadores, pessoas que militam na área, nos avisaram do interesse no acompanhamento. Então, talvez surja aqui perguntas e questionamentos vindos aqui dos canais da Câmara, da TV Câmara, para enriquecer o debate. Nós convocamos, então, a secretária municipal de Bem-Estar Social, Ana Cristina Salles, que está aqui, a secretária de Saúde, Júlia Putomati, que aqui se encontra, o secretário de Negócios Jurídicos, Vitor Freitas, que aqui se encontra, o secretário de Educação, Nilson Girardello, que aqui se encontra, o secretário municipal de Finanças, que pediu autorização em decorrência de agenda para participação virtual, mas ainda não está online. Então, pedirei para o pessoal do apoio verificar se não há nenhum pedido de entrada, porque foi deferido o pedido do secretário de Finanças para participação virtual em decorrência
da sua agenda. Pedimos também que o departamento estendesse o convite para a senhora prefeita, para o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na pessoa do seu presidente, para que estendesse o convite às demais lideranças, ao Conselho Municipal de Saúde e representantes da Associação de Familiares, Pais de Autistas de Bauru, a FAPAB, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, a Sorri Bauru, a PS, Lar Escola Santa Luzia para Cegos, Fundato, e, como sempre fazemos, também dando ciência da reunião pública para o Ministério Público Estadual e para a Defensoria Pública Estadual. E pedimos que a comunicação da Câmara divulgasse para a imprensa e nas redes, para que a população, aqueles que pudessem, sabendo aí do horário ingrato, para aqueles principalmente que têm trabalho no horário comercial, as dificuldades que trariam. Pois bem, o PL está descrito nas páginas 3 e 4, nas páginas 3 e 4 do processo 11 de 24, é um projeto de lei constituído em 8 artigos, sendo o 8º o que entra em vigor na data da sua publicação. E um dos pontos colocados aqui, eu vou já rapidamente franquear a palavra, um dos pontos colocados aqui é que há muita verossimilhança entre o projeto que cria o Conselho e as suas prerrogativas com esse projeto que cria a coordenadoria. Esse é um dos pontos colocados pelas entidades na reunião de 2 de abril. E também foi muito discutido o artigo 4º e o artigo 5º, onde fica criado, no quadro de cargos em comissão da Lei Municipal 5975, de 1º de outubro de 2010, um cargo em comissão de coordenador de políticas para a pessoa com deficiência, padrão referência C24 da grade salarial dos cargos em comissão. E o 5º fica criado no quadro de funções de confiança da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, uma função de confiança de diretor de divisão com padrão de referência C27 da grade salarial de técnicos da Lei 5975 de outubro de 2010, com gratificação de 40%. Chamou a atenção aqui o cargo em comissão, por ser de livre provimento. Chamou a atenção também aqui a exposição de motivos, em que pese não estar contido no PL, mas na exposição de motivos, a prefeita, eu vou ler aqui esses 2 parágrafos que se destacam, mas a prefeita, na exposição de motivos, aponta outros quadros que serão, aí, na nossa visão, deslocados de outras áreas, já que esses cargos não estão sendo criados. Nós não estamos aumentando esse quantitativo. Então, descobriu um santo cobrindo o outro, não é? A Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência promoverá o assessoramento de forma intersetorial no que se refere a questões relacionadas à pessoa com deficiência, objetivando o suporte às ações do município, apresentando diretrizes e estudos para a implantação de ações governamentais de modo transversal, articulando com as secretarias municipais e demais órgãos para a implantação de políticas públicas na cidade. Ressaltamos que a coordenadoria contará com uma estrutura organizacional, além dos cargos em comissão e de confiança aqui propostos, sendo composta também por, no mínimo, um especialista em gestão administrativa e serviços, /assistente social, um especialista em gestão administrativa e serviços, /psicólogo, um agente em gestão administrativa e serviços, /agente de administração, um assistente em manutenção, conservação e transporte, /servente de limpeza, e um assistente em manutenção, conservação e transporte, /motorista.
E como não se está alterando aqui quantitativos, nem especificando uma secretaria em específico, nós estamos aqui também diante do mesmo debate que nós fizemos com os cargos de contador recentemente e que foi tratado de forma diversa quando o caso eram os assistentes sociais e psicólogos da administração para a educação. Então, como não se aumenta, nós estamos falando aqui em pelo menos outros 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargos que deverão ser deslocados. 5, né? Que deverão ser deslocados. Pois bem, o intuito da discussão hoje é justamente nós aprofundarmos o porquê deste modelo e em que parâmetros ele foi construído. Nós estamos ainda tendo uma experiência, a nosso ver, frustrada. Está aqui o vereador Locadora, que, dentro da pauta da Coordenadoria de Habitação de Interesse Social, a criação da coordenadoria foi apresentada e colocada como a salvaguarda de uma pauta política importante, não é? E esses apontamentos de que nascia, a nosso ver, fadado às dificuldades que hoje nós vemos, não é? Inclusive na permanência e manutenção ali dos próprios cargos da direção, que acho que já, salvo engano, sofreu pelo menos duas alterações, até mesmo para pedidos de informação que os vereadores aqui já apresentaram, nós percebemos claramente, até pela justificativa formal apresentada de dificuldade na consolidação daquela coordenadoria, daquele papel, não é? Porque é um tema amplo e importante, que, a nosso ver, naquele caso, merecia o debate de uma secretaria e não de uma coordenadoria. Um dos pontos colocados era justamente que não nascia trazendo cargos também de assistente social e psicólogo para atuar naquelas áreas. E aí o argumento acabou sendo basicamente o mesmo. Não, vai ser importante, mas a gente desloca. Nós já temos um quadro deficitário. Então, se vai nascer uma coordenadoria, nós queremos discutir em quais parâmetros e para atender ou não os objetivos a que se propõe o debate do controle social. Está aqui o Carlos Augusto, representando a comissão na OAB, está aqui a Ariane. Ariane, você está no conselho ainda, né? Não mais. Já sua como presidente, né? Tá. A atual direção foi convidada na pessoa da presidência. De qualquer maneira, eu gostaria de, antes de passar para os secretários, para nós termos objetivos aqui nessa discussão, passar para a Ariane e para o Carlos, para que faça essa avaliação aí do controle social, antes de nós ouvirmos o governo e construirmos aqui uma posição em relação à coordenadoria. Lembrando que essa é uma reunião da Comissão de Economia e que não há ilegalidade na criação, portanto, não houve óbice na Comissão de Justiça. Porém, na Comissão de Economia, como nós estamos falando aqui em aumento de despesas, nós queremos discutir efetividade. Nós estamos criando, não é, essa nova estrutura e ela atenderá os objetivos da efetividade da implantação de uma política para a pessoa com deficiência? É isso. Bom dia, Ariane, está com a palavra. Bom dia. Agradeço, né, o convite de estar aqui. Quero deixar claro que eu não estou aqui como Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, porque a minha gestão já terminou em, acho que foi 5 de janeiro, se eu não me engano, ou fevereiro. Enfim, já existe uma outra diretoria constituída, um outro mandato constituído. Até sinto falta aqui da presença do Comude, né? Que eu acho que é uma discussão que cabe ao Comude, às organizações sociais, e, infelizmente, não estão presentes. E é uma discussão de grande relevância. Primeiro, eu quero explanar. Eu não sou contra a criação da coordenadoria, já conversei isso com a Ana Salles, não sou contra. Assim, a minha objeção é o formato que ela está sendo criada, porque, diante da apresentação de outras coordenadorias que já estão vigentes no município, elas não têm a efetividade que deveria ter, né? Então, eu acho assim, que, como essa coordenadoria da pessoa com deficiência está sendo criada, eu acho que a gente tem que pensar
num formato exequível para que realmente ela saia do papel, para que as políticas, a efetivação das políticas públicas, que vai agregar ao coletivo, né? Não estou pensando em mim, né? Não é o que eu quero, é o que a coletividade precisa, né? Então, assim, só explanar um pouquinho rapidamente. Eu estou na militância da pessoa com deficiência desde 1995, né? Então, eu acho que eu tenho bagagem para estar falando de uma situação que eu vivo, entendeu? Então, desculpem. Então, assim, o que eu vejo? Que hoje não existe uma importância para o município, não é, né, somente nessa gestão, nunca houve, por parte dos gestores, dos prefeitos, da atual gestão e das gestões passadas, um olhar diferenciado para esse nicho de pessoas, né, para nós, pessoas com deficiência. Então, eu acho que, se esse momento dessa propositura, da criação dessa coordenadoria, eu acho que o mínimo que ela tem que ser plausível para que ela saia do papel. Tá? Então, eu coloquei alguns pontos que eu entendo aqui que deveria, efetivamente, ser modificado, porque o que acontece aqui já são atribuições que o Comude já faz, porque eu estive no Comude desde 2013 a 2015, de 2015 a 2017, e de 2000, aí saí, fiquei ausente de 2017 a 2019, voltei em 2019 a 2023, que é uma gestão e uma recondução. Então, eu estava como coordenadora. Então, eu tenho bagagem para falar e discordar do que está aqui. Eu não sou contra, como atribuíram aí nas redes sociais, o vereador Júlio César me atacando gratuitamente, entendeu? Gratuitamente. Tanto é que eu participei na reunião com a prefeita, em setembro do ano passado, a convite dele. Tá certo? Estávamos um grupo de mães atípicas, estavam Lions, Bauru Autismo. Então, assim, foi uma discussão. Quando o Júlio César me convidou para participar dessa reunião, eu me coloquei à disposição dele e do gabinete dele para nós montarmos um projeto de lei e levar pronto para a prefeita no dia dessa reunião. Eu não fui ouvida, ele não se importou. Então, participei da reunião. Posterior, no final da reunião, procurei ele e falei, escuta, eu gostaria de contribuir, eu posso contribuir. Então, vamos sentar, vamos nos reunir e vamos montar um projeto, porque a prefeita sinalizou que uma secretaria seria impossível, apesar que seria o ideal, né? Mas eu entendo, enfim, assim, até entendo. Mas, por exemplo, aí, depois, no final dessa reunião, quando eu propus para ele que a gente sentasse e conversasse, ele simplesmente falou, tudo bem, e nunca me chamou. Depois, a Ana Salles veio conversar comigo um tempo depois, falou, olha, Ana, a gente vai montar o projeto da coordenadoria. Me coloquei à disposição, também não fui convidada. Entendeu? E nisso eu estava como conselho. Então, o que eu vejo? Enquanto os gestores não aprenderem e não sentar junto com a sociedade civil e ouvir o que a sociedade civil tem para dizer, tá certo? As coisas não vão andar para as minorias na nossa cidade, infelizmente. A gente precisa ter esse diálogo aberto com essa casa. A gente precisa ter um diálogo aberto com a secretaria. Eu tenho um bom trânsito junto aos secretários. Não tenho, a Júlia está aqui, o secretário, né, o Nilson Girardello está aqui. Tantas coisas que a gente já procurou, que a gente já sentou e conversou, e a gente resolveu numa boa. Eu, enquanto conselho, não eu, Ariane, que fique isso bem claro. Né? Então, eu acho assim, eu estou aqui hoje como sociedade civil, como pessoa com deficiência, não estou aqui como Comude. Então, por toda a minha trajetória, eu acho que eu tenho lugar de fala. Eu acho que vocês precisam ouvir as pessoas. Sinto muitíssimo o conselho não estar aqui presente. Ele precisaria estar aqui.
né? Então, não sei quais os motivos que eles não estão aqui, mas, enfim. O que eu penso é que a gente tem que sentar e analisar melhor esse projeto, né? Primeiro, se esse projeto estando ligado à SEBS, nada contra a SEBS. O Comuda é ligado à SEBS, sempre fomos muito bem atendidos nas nossas necessidades enquanto conselho, né? Mas eu acho assim que a coordenadoria é um patamar maior, gente. É um patamar que vai tratar diretamente com as políticas públicas. Não que o conselho já não faça, ele faz. Mas isso vai ter um cargo e vai ter um impacto financeiro para o município. Tá certo? E vai ser um grupo, terão funcionários à disposição. O cargo de coordenador é indicado, mas e a efetividade dessa equipe que vai trabalhar? Entendeu? Então, a gente precisa realmente estar alinhado a isso. Eu, por exemplo, tenho por certo que ele não deveria estar ligado à SEBS, ele deveria estar ligado ao gabinete. Ao gabinete. E ter a anuência de todas as secretarias, porque a pauta da pessoa com deficiência, ela perpassa por todas as políticas públicas. Nós estamos em todos os lugares. Tá certo? Então, tem que ter uma anuência, a gente tem que ter um plano municipal da pessoa com deficiência muito bem estruturado, sabe? Porque, senão, não vai ser exequível a esperança que aquelas mãezinhas atípicas que participaram da reunião lá com a prefeita, não vai ter efetividade as esperanças delas. Elas nunca vão se concretizar se for nesse formato aqui. Tá certo? Então, vamos sentar, vamos conversar. Eu não estou me opondo, não sou contra, quero deixar isso bem claro para todo mundo que estiver me ouvindo. Não sou contra a criação da coordenadoria. Eu tenho assim, posições e visões diferentes do que está nesse papel. Só isso. Então, eu acho que é o momento da gente afinar o discurso, sentarmos todo mundo e conversarmos sobre isso. É o que está acontecendo. Essa reunião aqui deveria ter acontecido antes da criação desse PL. Tá? Porque se esse PL passar, for aprovado por esta casa, vai ser mais um que não vai sair do papel. Sabe? Vai ser mais um que vai ficar emperrado. Vai ser mais um que não vai ser execuível para a população que está precisando das políticas. E é isso que eu tenho para falar. Eu agradeço. Obrigada. Nós é que agradecemos a sua colaboração, e foi com essa preocupação que a gente convidou os secretários que estão aqui, né? Poderia ser pelo menos outros 3, 4. Né? Por exemplo, a Endurbe tem tudo a ver com essa pauta, porque a questão de acessibilidade ao direito de ir e vir, a administração também teria, porque nós temos limitações na nossa própria estrutura. Não é? Um levantamento básico que a gente fez no curso das últimas semanas dá conta de que parte da ineficiência nesse acolhimento, na inclusão, está dentro da própria estrutura. Então, tem todo o fundamento. Eu tenho plena concordância de que o ideal seria que todos os que chegam e vai impactar na vida de tantas pessoas já deveriam chegar precedidos dos debates necessários. E o debate necessário não é apenas uma ida, seja com a intervenção de um vereador, de 2, de 10, ou da Câmara inteira, com a prefeita. Não é? Controle social tem a ver com essa escuta da sociedade. Nós sabemos, a gente ouve muito e conversa muito sobre o futuro da educação especial no município. Delicadíssimo. Delicadíssimo por vários aspectos. Então, quando a gente fala na criação de uma coordenadoria que vai se pretender propositiva, né, como ponte da escuta social e da implementação efetiva dessas diretrizes para ações de governo, eu tenho plena concordância de que o processo nasce invertido. Nasce invertido. Pode falar, eu só Ariane. queria fazer um adendo, que se vocês entrarem, né, no site da Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência, lá tem uma estimativa do ano passado, de 2023, referente ao nosso município. Hoje, segundo essa estimativa, nós somos 29.363 pessoas com deficiência em Bauru. Tá certo? É muita gente. É muita gente. 29.362 pessoas. Pode entrar no site da Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, que tem lá. Tá? Eu acho assim, gente, é muita gente.
sabe? Merece um olhar diferenciado da administração, dos gestores. Merece, precisa, tá? Obrigada. Carlos, você quer falar agora? Bom dia a todos, bom dia, senhora presidente, os vereadores, secretários. Acredito que a Ariane, que vive, convive, explicou, a fala dela foi perfeita. Mas, assim, montar uma coordenadoria para uma cidade como Bauru, com quase 28 mil pessoas deficientes, é um passo muito pequeno. Nós precisávamos ter uma secretaria de mobilidade, nós precisávamos ter algo muito maior para que todos pudessem ter uma participação melhor. Um outro detalhe muito importante, isso dando um depoimento pessoal, a gente só sabe a dificuldade de um deficiente quando a gente torna-se deficiente ou quando tem alguém dentro de casa. E um detalhe muito, assim, mais importante ainda, é que nós vamos ter alguma limitação, nós vamos tornar, em algum momento da vida, em algum, mesmo que temporário, deficiente. Eu costumo dizer que todo mundo mente, a matemática não mente. Todas as pessoas com mais de 80 anos, 50% vão ter um Alzheimer. A expectativa de vida é que todo mundo aqui chegue nessa projeção aos seus 80 anos, pelo menos as pessoas que estão aqui nessa reunião e que estão nos acompanhando. Ou seja, 100% da metade deste grupo vai tornar-se um deficiente, porque o Alzheimer limita. E aí, como eu disse na última audiência, quem cuida de quem cuida e quem vai promover a dignidade da pessoa humana. Essa reunião é excelente, mas nós precisamos estar discutindo com os outros agentes. Se faz presente a Indurb, que é responsável pela questão do sistema viário da cidade, a CEPLAN, que determina as diretrizes. Aqui nós temos exemplos de secretários que estão presentes. O professor Nilson, que convive, vive a educação e sabe, assim, todas as situações do seu avanço. A doutora Júlia, que sabe também da realidade. Mas temos que ter duas atenções. Primeiro, quem for o coordenador, a coordenadora, tem que ser uma pessoa capacitada, que conheça o problema e que tenha não apenas uma indicação política, mas uma indicação técnica. Então, se cabe como sugestão nossa de uma questão institucional, que esta pessoa que ocupe o cargo tenha, vereador Meira, essa formação técnica, que tenha um conhecimento. Por quê? Foi como eu disse no começo, a gente só conhece a dificuldade quando a gente vive. E nada mais justo para todos, não para os 27 mil cidadãos, 29 mil, obrigado, Ariane, 29 mil cidadãos bauruenses, mas para todos, a gente ter uma pessoa técnica. Ninguém decola um avião sem um piloto com brevet. Ninguém pega um veículo se não tiver uma CNH. Ninguém vai no médico se não tiver uma formação. Então, a gente precisa começar a profissionalizar de uma forma para que todos estejam vinculados. Para encerrar a minha fala, eu acho muito bom essa questão da coordenadoria, mas seria muito mais importante, reiterando o que eu disse no começo, a criação de uma secretaria de mobilidade com as suas coordenadorias. Bauru não é mais uma cidade de 100 mil habitantes abandonada. Bauru é o centro do coração, com universidades, com centros médicos, com uma população que tem uma qualidade de vida e está ficando idosa, com uma população que precisa ter todo o suporte. Nós temos os centros médicos que atendem aqui em Bauru, nós temos o HRAC, que atende o pessoal dos fissurados,
nós temos a Sorri, nós temos tantos outros que são exemplos e que demonstram o quão Bauru é importante. Eu agradeço a oportunidade, a OAB continua à disposição para o que for necessário e reitero, vereadores, um projeto desse necessita ter pessoas com formação técnica e vivência na área. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Só lembrando que a gente não ampliou mesmo propositalmente, né? A ideia não era hoje ser uma audiência pública sobre o tema da construção da política pública para a pessoa com deficiência. Era um debate pontual sobre o processo 11, que é o PL 5, né, Meira? 5 de 24. Então, nós chamamos as secretarias mais diretamente ligadas e que a gente, pelas informações de bastidores, sabe que, de uma forma ou de outra, envolveu-se na consolidação do modelo que está aqui, e que nós também questionamos. Nós também questionamos. Por isso, a ideia hoje era isso, era fazer esse bate-papo aberto numa reunião pública da comissão, antes que saia da comissão. Não é? Eu vou passar para o vereador Meira, que depois terá um compromisso, e gostaria de falar também. Bom dia a todos e a todas. Quando a gente lê o projeto, quando chega um projeto de lei aqui na Casa de Leis, num primeiro momento a gente fica empolgado, fala, poxa vida, é algo que vai atender uma parcela de pessoas, um grupo de pessoas que de fato precisa de uma atenção especial. Só que agora, depois que eu ouvi a Ariane, né, que nada melhor do que ouvir uma pessoa que é deficiente, essa que é a grande verdade, que vivencia o problema da deficiência desde 95, como ela mesma disse, ou seja, mais de 30 anos, não é isso? E aí a gente fala assim, poxa vida, é um tema que requer uma atenção muito mais que especial por parte do governo. A atitude do governo, ou da prefeita Sueli Rosinha, é louvável, ponto, sob o ponto de vista da criação de uma coordenadoria. O que eu vejo aqui, estou falando assim com uma pessoa que eu estou aqui, eu sempre aprendo, né? Aprendo com a secretária Ana Salles, com o secretário de Educação, com a Júlia, com todos aqui estão. E que as audiências públicas, elas nos enriquecem de conhecimento, né? Nos agregam conhecimento. Mas o que eu percebi hoje aqui, o que a Ariane falou e o que o Dr. Carlos também acabou de falar, que me chamou a atenção, é que essa coordenadoria, ela não pode ficar restrita a uma secretaria. Ela tem que estar vinculada, né? Se nós não temos hoje aqui, nós temos que estar vinculada ao gabinete da prefeita. Ela tem que estar lá, assim, a prefeito ou a prefeita, quem quer que esteja ocupando o cargo ali, ele tem que estar com uma atenção voltada para as pessoas com deficiência o tempo todo, em todas as esferas, em todos os segmentos. E quando a Ariane ainda me fala que em Bauru nós temos 29.362 pessoas com deficiência, o que significa 7% praticamente da população, né? É um número muito significativo, muito significativo. Então, não é algo que pode ficar restrito apenas à Secretaria do Bem-Estar Social. Não que a senhora não tenha competência, nada disso, viu, secretário? Mas, pelo contrário, eu entendo que a sua pasta, ela é uma pasta assim, que tem um leque muito grande, né? Porque, né, e tem assim, né, diversas frentes. Então, essa frente da deficiência também a senhora poderia muito bem abarcá-la. Mas eu entendo, como a própria Ariane falou, dada a importância que é o tema, que essa coordenadoria estivesse vinculada diretamente ao gabinete, para que todas as políticas públicas voltadas para a deficiência, elas tivessem um olhar atento por parte do gestor. Porque esse coordenador ou essa coordenadora que vai ocupar esse cargo, ela vai ser uma pessoa, como você mesmo disse, ou como o Dr. Carlos disse, que tem que ser uma pessoa que tenha qualificação, habilitação, né, para ocupar o cargo. Não simplesmente uma pessoa escolhida ao léu para ocupar o cargo. Tem que ser uma pessoa que tenha, de fato, toda essa qualificação. Então, o que eu sugiro, secretária, pelo menos é a minha percepção, a senhora, aos secretários que aqui estão, é que levem para a prefeita para que seja feita pelo menos essas adequações, que seja, de fato, ouvido, que, embora a Ariane não pertença mais ao Conselho, mas ela é uma voz ativa, né? Então, eu entendo que poderia ser feita uma readequação nesse projeto de lei. Eu entendo que a vereadora Estela também vai concordar comigo, pelo menos pelo que disse na fala dela,
para que a gente faça essas adequações ouvindo, de fato, a sociedade civil organizada, entendeu? Eu acho que vincular isso ao ao gabinete da prefeita seria uma política interessante. O ideal mesmo, como o doutor Carlos disse, seria ter uma secretaria específica para isso, mas isso aí é algo que requer um pouco mais de tempo, né? E talvez o momento agora, por ser um período eleitoral, até ia perguntar para o doutor Vitor se nós podemos ainda dar sequência a esse projeto de lei, se há alguma vedação em relação à lei eleitoral. Eu dei uma olhada aqui na lei eleitoral, ao que me consta, sim, ela tem uma vedação daqui para frente. Então, talvez, por uma questão de prudência, poderia pegar, retirar esse projeto de lei, fazer as adequações, atendendo aqui o que a representante da sociedade civil organizada e também o próprio OAB se manifestou, né? E aí, secretária Ana Salles, esse projeto de lei já poderia vir devidamente formatado, né, adequado, e também, após aqui os apontamentos feitos pelas comissões, pela Câmara, para depois de outubro. Né? Nós temos aí, se vir isso aqui, terminou o segundo turno da eleição, aí nós voltamos a uma rotina normal aqui na Câmara, essa que é a grande verdade. Mas eu tenho certeza que, vindo aqui depois do segundo turno das eleições, isso aqui tranquilamente tramita aqui pela Casa e já com o manifesto da sociedade civil organizada e do segmento que, de fato, conhece o assunto, para que seja devidamente aprovado. Eu acho que não vai haver nenhum tipo de objeção. O que eu entendo é que, nesse momento, agora, em razão da legislação eleitoral e também para atender os interesses aqui apontados, eu acho que o melhor caminho, nesse momento, seria a retirada do projeto de lei e fazer essa adequação, vinculando essa coordenadoria, não à sua pasta, secretária Ana Salles, mas ao gabinete da prefeita municipal ou do prefeito que porventura vier a sucedê-la. Tá bom? Vereador Mira, obrigada pela contribuição. Eu vou franquear a palavra agora aos secretários, e se o Girardello e a Júlia permitirem, vou começar pela Ana, porque não é a primeira vez que a Ana acaba estando aí no alvo de novo, porque assim, esse é um vício de prefeitos. Achar que toda política pública está no âmbito da assistência e acaba jogando tudo para debaixo desse guarda-chuva imenso. Foi o debate que nós fizemos, que, infelizmente, não restou frutífero por uma incompreensão das próprias militantes que quiseram acelerar o processo da criação do fundo, né, de políticas públicas para as mulheres, porque, a meu ver, a coordenação, quando você cria coordenadorias, elas precisam estar vinculadas ao gabinete. Por quê? Porque elas são embriões de futuras secretarias, né, ou isoladamente, ou vão se fundir para se transformar uma, né? E as políticas públicas, a assistência é uma efetiva, mas não está as demais embaixo desse guarda-chuva. Mas há uma limitação governamental, de forma quase que ampla, em achar que tudo está lá no âmbito da assistência. Quando eu coordenei a habitação de interesse social do município, eu fiz questão de que a criação da portaria tivesse vinculada ao gabinete do prefeito. Exatamente porque você tendia e queria e reivindicava, porque nós temos um PLIS, um Plano Municipal de Habitação de Interesse Social de 15 anos atrás, que já está vencido, não tem mais plano de DCN vigente, e isso já apontava para a necessidade da criação de uma secretaria. Aí, quando você vai jogando embaixo do guarda-chuva, você vai esquecendo, você vai deixando ali. Eu estou fazendo alguma coisa e vai deixando. Então, você elogia a boa vontade em criar, mas, ao mesmo tempo, você sabe que está criando algo que não vai dar efetividade. E vai transformando esse guarda-chuvão imenso aí, com temas que é da educação, que é da saúde, que é da habitação, que é da pessoa com deficiência, que é da mobilidade, né? E isso eu acho realmente que é errático. O PL, antes de passar para a Ana, chegou na casa em fevereiro. Chegou na casa em fevereiro e começou a tramitar. Passa pelas comissões, não é? Passou primeiro pela Justiça. Quando chega na Economia, em março, um mês depois, nós chamamos a reunião. Então, em se tendo havido por parte do governo interesse, ele poderia ter sido acelerado no sentido de trazer as modificações e o calendário dos 180 dias em decorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal, que nós já estamos, não teria chegado. Então, por exemplo, se esse debate tivesse acontecido em abril, como estava convocado, talvez tivesse havido o avanço necessário para que ele fosse aprovado. Só acho que nós não devemos ter a pressa de aprovar se nós tivermos a percepção de que ele não vai atender, né?
De qualquer maneira, eu também entendo que, do ponto de vista da justiça, da legislação vigente, não há condições do processo continuar tramitando. Não terá condições legais, em decorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, acho que é um ótimo momento para esse esforço coletivo das secretarias, não é? A assistência, a saúde, a educação são secretarias, são muito demandadas por conta da política de pessoa com deficiência. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que vai ser construído. Tá? Ana, por favor, fique à vontade. Bom dia. Quero cumprimentar a todos os presentes, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, até para dizer como que tudo isso surgiu. Na verdade, assim, a questão em relação à criação da divisão foi justamente uma preocupação da secretaria nesse sentido da gente poder ter um profissional, né, que seja de carreira e que dê essa continuidade no trabalho que a gente vem executando, né. De fato, dentro da Secretaria de Assistência hoje nós temos sim diversos segmentos, vamos dizer assim, além do SUAS, né? A gente executa o SUAS, mas junto disso a gente tem outras políticas públicas que acabam ficando vinculadas à secretaria, e a preocupação foi justamente essa, né? Sendo assim, ainda que o coordenador ele seja alguém de livre nomeação, mas que a gente tivesse uma continuidade e que a gente tivesse também, por isso que a gente até colocou na exposição de motivos, que a gente tivesse uma equipe para poder atuar e trabalhar em relação à coordenadoria. Dentro das atribuições, né, que eu acho que é algo que foi até colocado, olha, há algo muito semelhante com a atuação do próprio conselho, né? O que a gente pensou naquele momento em relação às atribuições da coordenadoria foi primordialmente que, de fato, a coordenadoria ela seja uma articuladora de todas as políticas públicas, que não fique vinculado somente à assistência, mas que tragam mesmo essa discussão. E o entendimento que a gente tem da coordenadoria é de um órgão executor. Na verdade, ele vai executar, vai articular, ele vai promover, ele vai trazer discussões, propor algumas coisas que também assim serão fiscalizados pelo próprio conselho, né? Porque esse conselho que a gente tem, ele é consultivo, deliberativo e fiscalizador, né? Ele também é deliberativo. Então, a nossa preocupação foi justamente deixar aquilo que seria a cargo da coordenadoria enquanto execução e que ficasse a cargo do conselho justamente essa consulta, deliberação e toda a fiscalização em torno das próprias ações, não só das políticas públicas, mas da própria coordenadoria, né, enquanto executor. Então, foi basicamente nesse sentido que nós colocamos, né? Então, dentro da coordenadoria, a gente traz então essa questão mesmo desse trabalho intersetorial, que seja também um espaço de fomento, de apoio a esses serviços, que possa, de alguma forma, trazer a rede socioassistencial, né, não só a rede da assistência, mas da saúde. Então, foi nesse sentido, foi nessa linha de pensamento que a gente foi. É claro que a gente tem que verificar essas propostas que estão trazendo, porque, de repente, é um outro prisma, né, do que a gente teve, do que a gente caminhou até agora. Quando eu conversei com a Ariane lá atrás, né, como ela falou, olha, a Ana me falou, tal. Então, assim, naquele momento, ela colocou para mim, olha, Ana, na verdade, assim, a gente precisa fazer uma alteração na lei do próprio conselho, né? Ela já está bastante desatualizada, a gente precisa fazer uma alteração nessa lei, inclusive no que diz respeito à composição do conselho. E nesse momento nós estávamos no pleito também do próprio conselho. Não foi possível, naquele momento, que a gente conseguisse alterar antes do pleito. Então, na verdade, assim, a legislação que a gente tem hoje, dentro das atribuições, né, aquilo que compete ao conselho e aquilo que compete à coordenadoria, a ideia é que realmente elas sejam distintas, que elas se complementem, mas que haja essa possibilidade da coordenadoria ela ser executora e o conselho ser fiscalizador de todas as ações. Eu acho que faltou, viu, Ana? Aqui, com toda franqueza, eu acho que faltou, depois da conversa inicial, ter uma sequência de conversas
para se construir esse eixo que foi adotado. Porque aí, tipo, quando, em que pese ser louvável a iniciativa de se criar, quando a proposta chega a um desenho e ele não foi feito a muitas mãos com esses órgãos e entidades diretamente ligadas, de alguma forma ele vai chegar com um balido, porque vai surgir essas críticas que são saudáveis e importantes, porque já que nós estamos falando de algo que nasce com dotação orçamentária própria. Não é? Está lá estabelecido, não sou eu que estou falando, está lá no artigo 7º. Não é? Tem várias questões aqui que eu tenho plena concordância. Uma é a vinculação ao gabinete, que acho que precisa ser revisto, precisa mudar. Já que tem dotação orçamentária, eu acho que não dá para ficar no ar esses outros cargos. Não é? A relação com a Endurbe, com a saúde, com a educação de uma coordenadoria será de 300%. De 300%. Na deliberação de políticas públicas, né? Em que pese você dizer será uma coordenadoria que nós planejamos para ser de execução, não será, porque a execução vai depender dessas outras pastas, ela será de diretrizes. A execução, por exemplo, qual que é a política para a pessoa com deficiência que está na nossa rede? Não é? Como é que a gente lida com os nossos educadores? Como é que a gente lida com os CAPs, com as políticas de saúde? Quem vai fazer isso efetivamente é a secretária de saúde, através das políticas implantadas lá. É o secretário de educação, através das políticas implantadas lá. Então, essa execução que depende do governo, o governo precisa ter uma sensibilidade maior de acolher que ela nasça com voz, para que ela seja, sabe, fruto realmente do estabelecimento de um novo patamar de políticas públicas, né? Nós estamos falando aqui de uma Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência de 75. A gente avançou muito pouco, parece que avançou muito, mas tem coisas que parecem uma marra ainda, né? E aí acho que a ideia, quando aparecem essas críticas, é de que legal que pensa-se em nascer, mas que nasçam, né? Que nasça perfeito, que nasça bem, que nasça certo, que nasça de forma adequada, para colher mesmo os frutos, né? A colheita obrigatória, né? A semeadura é livre. Então, nós temos o que nós estamos plantando? Que sementinha que nós estamos plantando? E eu acho que essas críticas são nesse sentido. São boas, são importantes, eu acho. E acho que a melhor medida para a prefeita é de, olha, legal, fiz, porque tem vozes dizendo faça, mas realmente não fiz com que tivesse o corpo, a bagagem, a estrutura para nascer, né, agradando realmente a grande parte das pessoas que militam e que já reivindicavam que isso existisse, que fosse uma realidade, né? E até por essa visão minha de que a execução vai estar ali, é preciso ter uma sensibilidade maior. E a inclusão, eu vou sugerir isso. Mas se a oposição, você quer estrutura mínima para o governo. Eu não quero, não. Falei isso para o Girardello ano retrasado. Eu voto favorável à criação de uma secretaria de habitação. Vai criar uma despesa, a cidade vai criar. Eu defendo. Como eu defendo aqui no parlamento, né? Eu defendo também a estrutura. Eu posso até fazer oposição ao secretário de habitação. Posso discordar da linha dele, mas eu ia defender a criação da estrutura. E, nesse caso, eu defendo a estrutura, mas a gente precisa ter clareza de que tem que nascer com uma estrutura que atenda. Então, quando aqui o artigo 5º não, a exposição de motivos, fala em pelo menos outros 5, 6 cargos que vão ser pensados de outra área, porque isso aqui é empréstimo. Como eu não estou criando, estou dando dotação orçamentária para 2 cargos. Um de livre provimento. Aí eu estou dizendo que o meu psicólogo, meu assistente social, meu administrativo, né, até o servente está previsto aqui. Então, está pensando, inclusive, numa estrutura física. Certo? Se eu estou falando de um administrativo e de dotação orçamentária própria, estou dizendo, vai ter um lugar que é a coordenadoria. Ora, se eu vou ter, é preciso que a gente pense aqui com a generosidade de que nasça completo. Porque esse instrumento, coordenadoria, vai ter que atuar pegando no pé da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação e da Endurbe o tempo inteiro, brigando pela implementação e execução dessas políticas públicas que são construídas nos planos de decênio, nas conferências, nas assembleias, nas reuniões públicas, nas audiências públicas, né, de caráter mais amplo. Então, eu, por exemplo, já sugeriria de cara, esses outros 5, 6 cargos, se são necessários, crie-se, como já está se criando agora na última semana, mais 5 contadores para a prefeitura, e são da administração, mas vai trabalhar na educação e na saúde. Então, se pode, vamos fazer. Eu acho que pode, eu realmente acho que pode. Então, vamos fazer. Então, aqui, ao invés de nascer com 2,
Na minha visão, tem que nascer com 7. No mínimo, esses outros 5 que está dizendo aqui. Para não depender de permuta, de, você quer ir para lá? Não pode ser eu quero ir para lá. Né? Tem que ser um cargo que vai estar lá, porque realmente eu acho que ele tem que nascer como se fosse, porque deverá ser o embrião de uma futura secretaria. Qual? Não sei se de direitos humanos com várias coordenadorias, não sei se de mobilidade com foco voltar, não sei. Certo? Eu não respondo pelo Executivo, mas falando como alguém do Legislativo, eu acho que, já que vamos fazer, não percamos a oportunidade de fazê-lo com um aprofundamento adequado. Júlia, você poderia falar agora? Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade. Eu acho que é um tema muito importante. E eu gostaria de só fazer uma reflexão, porque eu acho que, do ponto de vista das críticas ao projeto, eu acho que isso é função até dessa reunião, mas até porque não diz respeito especificamente à saúde, mas fazer uma reflexão dentro da política nacional de atenção integral à saúde, à pessoa com deficiência. Uma reflexão que a gente tem que fazer, gente, é o seguinte: habilitação, reabilitação e autonomia, né? A gente garantir a integralidade dessas coisas são coisas muito complicadas, né? Então, a gente está falando de mobilidade, a gente está falando de educação, a gente está falando de acolhimento em todas as dimensões, inclusive para a família, né? E, por outro lado, a gente tem que entender como é que isso funciona intersetorialmente. E deixar muito claro, porque a gente não está fazendo somente assistência e acolhimento. A gente está fazendo empoderar, dar autonomia, reconhecer como tendo oportunidades iguais. E é uma dimensão complicada. Por exemplo, acessibilidade, transporte público, acesso a prédios públicos. Tudo isso, de verdade, a gente tem que fazer uma reflexão que isso é muito importante. E eu me lembro até, na cidade de São Paulo, a pior, vamos dizer assim, eu acho que era o pior, o que nascia sempre vinculado à questão de pessoas com deficiência, era a questão de acessibilidade mesmo, que é o que dava pau, né? É o que a gente ia para o Ministério Público. Então, mas isso também, isso envolve o quê? Envolve a integridade física das pessoas. Pelo amor de Deus, né, gente? Nós temos que, além de garantir a integridade física, você dá autonomia, né? Fortalecer. Eu acho que são várias as dimensões que precisam ser trabalhadas. E eu acho que é esse o nosso espaço de fala. E, enfim, e todas as outras vertentes a gente tem estruturadas. Acho que nem cabe aqui, vereadora. Se permitir, eu vou me manter por aqui. Obrigada. Secretário. Bom dia a todos e todas. Certamente é louvável o PL, né? Sobre voltado à coordenadoria. É um assunto que a Secretaria de Educação se depara no dia a dia, né? Todos sabem, a gente tem uma divisão de educação especial na Secretaria. Temos os professores e os cuidadores na Secretaria também. E há um atendimento multidisciplinar voltado, é claro, à educação, né? A gente tem que separar o que é a saúde, né? A colega acabou de falar, da educação. E aí a Ariane fala de números, né? E eu falaria dos nossos, mas antes, só para lembrar as deficiências que a gente encontra nas escolas, né? Então, vamos lá, se formos enumerá-las, né? Deficiência auditiva, deficiência física, deficiência visual, cegueira, baixa visão, deficiência intelectual, deficiência múltipla, paralisia cerebral, síndrome de Down, outras síndromes, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação, necessidades educacionais especiais, que ainda os não diagnosticados, né? A gente tem convênios com as entidades para isso, inclusive. Então, vamos falar de números. Você falou de números também, acho importante. No infantil, nós temos 569 crianças, dentro de todas essas deficiências variadas. No fundamental, 427. E no EJA, jovens e adultos, 39, somando 1.035 na nossa rede municipal, né? Sem contar na estadual, que aí eu não teria o número para dar. No nosso caso, a gente vê que os laudos têm sido cada vez em maior quantidade, o que é bastante preocupante, é algo que a gente discute muito na secretaria, porque nós temos um quadro de cuidadores, hoje é 172 cuidadores e 197 professores
de educação especial. E a gente vê que esse número precisa sempre ser ampliado, né? Acho que por conta dessa... Acredito que há uma abertura na avaliação e nos laudos, né? Principalmente TEA, né? Que é algo bastante preocupante. Acredito que as nossas duas secretarias, cada uma na sua área, trabalham com esse assunto, e, é claro, uma coordenadoria seria muito interessante. Embora tenhamos uma legislação específica da educação, você da saúde, mas é importante a gente ter até um órgão municipal que cuide disso tudo. A gente tem a nossa expertise, a educação tem a expertise, a saúde tem a dela. Eu acho que é uma somatória importante, né, que a gente pode vir a fazer com essa coordenadoria. A ideia da coordenadoria, não sei, a formatação, vereadora, não sei, se ligado à sua secretaria ou ao gabinete, não sei. Mas a importância da existência dela, com certeza, diante de quadros, assim, de números que a Ariane apresentou, e eu vejo na educação também, é fundamental para a cidade. É isso. Obrigado, vereador. Lucila, você quer falar? Alguém quer fazer algum acréscimo? Eu tenho uma pergunta aqui de uma professora. Eu vou até pedir para explicar melhor aqui, que a pergunta é a seguinte: se a Secretaria de Educação não terá nenhum pedagogo especializado na educação especial. Acho que é isso, né? Agora, eu só não entendi se a pergunta é sobre na atuação da coordenadoria futura ou dentro da estrutura da Secretaria de Educação. Acho que é da estrutura da Secretaria de Educação, né? Se puder responder para a gente aqui a preocupação. Tem uma divisão na área, né, que trabalham algumas servidoras nossas, e tem os professores, fora os cuidadores também. Está dizendo que a preocupação... não, ela está falando da coordenadoria mesmo. Mas, assim, a coordenadoria não vai estar vinculada à educação. Aí ela está colocando aqui a preocupação que vai estar vinculada à SEBS, e sem a presença de alguém para fazer a interlocução na coordenadoria com a educação, já que vai estar incumbida da formulação, se esse outro profissional, o pedagogo especializado, não seria fundamental, já que vai construir junto com o Conselho as políticas públicas que o governo futuramente vai executar. Ela está aumentando aqui a preocupação dos cargos que deveriam estar contemplados. Mas talvez isso possa ser, realmente, a coordenadoria tem que trabalhar com as secretarias afim, né? Há uma transversalidade. Exatamente. Você fala da questão da mobilidade também. Sim, sim. Mas eu acho que a coordenadoria poderia ter essa ação. Acho que aí é mais de metodologia de trabalho. Não sei se é necessário ter alguém da educação na coordenadoria, mas certamente a educação vai ter que ter uma atuação junto à coordenadoria. Porque, por exemplo, quando se fala aqui de colocar dentro da estrutura dos PCCS esses cargos aqui na SEBS, independente da coordenadoria, é algo que eu acho que deveria ter. Porque o Conselho sempre trabalhou ali, como um braço, acompanhar todos os conselhos, né? Pela SEBS. Então, não teria tido prejuízo algum, muito pelo contrário. Teria avançado muito se a própria SEBS já tivesse isso. Eu acho que o que ela está refletindo, eu acho que é importante, é que, tipo, se a pauta é transversal, não há que se pensar que cada secretaria, para além da coordenadoria, que pode ser mais enxuta, não tenha que ter alguns profissionais com essa vocação, com essa especialidade. Porque, para você fazer essa transversalidade, não basta você mandar um documento para a Secretaria de Educação e dizer, a partir de agora, nós decidimos na coordenadoria isso. Não é? Você vai ter que ter profissionais... Tem que ter os representantes. Tem que ter os representantes, né? Assim, até quando a gente faz plano municipal e tudo mais, a gente precisa ter a representação, né? E é o que a gente sempre fala, não adianta mandar alguém só para cumprir tabela, tem que ser aquele que tem essa condição, né? De discutir sobre o assunto, de propor, de ter esse poder de decisão, muitas vezes, né? Então, é nesse sentido. O pensamento, né, de se colocar o assistente social foi na vertente mesmo da própria formação, né, do assistente social, no sentido de mobilização, de articulação, né, mas é algo a se pensar, porque seria mesmo assim, um órgão de articulação com todas as demais. Né, mas toda a proposta, né, nesse momento é bem-vinda. A gente volta para aquele debate. Algumas profissões
É claro que existe um debate mais moderno de que todas as profissões são essencialmente generalistas, mas tem algumas que sempre, né, se apresentaram assim, são na sua concepção. O assistente social e o psicólogo são duas dessas, e que está dentro de qualquer pauta transversal dentro né, do escopo das secretarias. Então, é por isso que eu falei que eu penso que tem que ter a anuência de todas as secretarias, todas, entendeu? Inclusive da administração. Sabe? Eu entendo que não tem como ficar apenas numa caixinha, entendeu? A coordenadoria querendo dar soluções e apresentar projetos que, se ela não tiver uma discussão aberta com os secretários, não vai virar gente, sabe? Nós temos aí outras coordenadorias que têm o exemplo, entendeu? Que não saíram do papel, sabe? Que estão com dificuldades ainda. Sabe? Então, assim, o que eu penso? Se isso daqui, se esse PL é um embrião, vamos fazer ele direito, vamos construir, sabe? Não é uma crítica, a gente não está querendo bater em ninguém, a gente está querendo que a coisa funcione. Porque quanto tempo, Bauru, uma cidade de quase 400 mil habitantes, sabe? Nós poderíamos ser referência no centro do Estado, a gente está no centro do Estado, a gente poderia ser pleno em acessibilidade. Então, eu sinto muito a falta da CEPLAN sentada aqui, da Comissão Permanente de Acessibilidade estar sentada aqui, para a gente estar discutindo isso, porque a acessibilidade é o que vai levar todas as pessoas, que leva todas as pessoas com deficiência a todos os lugares. Entendeu? Se a gente olhar para a acessibilidade da nossa cidade hoje, a gente não tem. A gente tem o miolo aqui do centro, assim, acessível. Fora isso, não tem. Entendeu? Então, eu falo isso porque eu ando a cidade toda, e eu não tenho carro, eu ando de ônibus. E, lamentavelmente, o transporte público também deixa imensamente a desejar. A Endurbe tinha que estar sentada aqui também. Sabe? Não, hoje não. A ideia não foi trazer. Hoje foi só a Secretaria que fez o projeto, que era para discutir a possível retirada, a necessidade de adequações. Não é? Mas eu acho que a gente tem que ter, sendo retirado esse projeto, eu acho que essa conversa com todas as secretarias, ela tem que existir. E tem que ter a anuência de todos os secretários, para que depois o coordenador que sentar, tomar a frente dessa coordenadoria, não tenha que colocar os projetinhos embaixo do braço e ficar batendo na porta de cada secretaria, passando o chapéu para ter um projeto decente aprovado. Tá certo? Então, vai depender aí, tem que né? ter a anuência de todas as secretarias, todas. O Legislativo vai propor. Vamos lembrar que é um projeto de iniciativa do Executivo. Então, como sugestão das comissões, nós vamos enviar ofício à senhora prefeita, sugerindo, até em decorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal e o decurso do lapso temporal, que seja retirado e que seja reaberto o diálogo de forma mais ampla. Acatar isso, obviamente, dependerá da sensibilidade da prefeita. Ela pode insistir em manter esse projeto, ela pode retirar e depois reapresentar o mesmo, pelo menos até 31 de dezembro. Então, assim, vamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é dizer, olha, não foi suficientemente aprofundado e tem várias observações. As observações feitas aqui, essa nós já vamos encaminhar. Tudo que a gente já ouviu aqui, nós já vamos ponderar no ofício que nós vamos encaminhar para a prefeita em nome das comissões. A questão da vinculação ao gabinete, a questão dos cargos que fica no ar, fica subjúdice de cessão, permuta, que é algo que fragiliza, faz nascer de forma frágil. E alguns itens aqui, viu, Ana, eu sei o esforço que vocês fizeram, mas eu acho que o texto poderia muito bem ser outro. Porque, assim, a gente acabou aquele dia 2 de abril fazendo a leitura do Conselho e fazendo a leitura do PL. E é muito Ctrl-C, Ctrl-V. As atribuições do Conselho e as previsões aqui de papel da coordenadoria. E acho que em nenhum momento Conselho vai se confundir com a coordenadoria, porque coordenadoria é ação de governo, é execução, e Conselho é controle social. O papel do Conselho, em que pese ser consultivo, deliberativo, propositivo, é
órgão de controle social. Então, a gente tem que encontrar um mecanismo aqui também de alterar essa redação de forma a deixar muito bem estabelecida o que é papel de coordenadoria, o que é papel do conselho, que não serão concorrentes. Acho também que tem que ter um item aqui, pelo menos, que deixe claro que as políticas públicas que serão encaminhadas pela coordenadoria terão de ser submetidas ao conselho, que isso não está claro. Fala que serão parceiros, fala que farão juntos as conferências, por exemplo, elaborar de forma conjunta com o órgão gestor da assistência, ou seja, a secretaria, e o conselho municipal, o plano municipal de políticas para a pessoa com deficiência. Então, assim, eu acho que precisa dar uma mexida na redação para deixar algumas questões mais claras. E acho também que a questão da indicação de um nome para a coordenação, que é de livre provimento, precisaria ter algumas diretrizes aqui que trouxessem uma completude para dar uma segurança um pouco maior. Não é? Nós vamos encaminhar, então, esse pedido à prefeita para que seja retirado e que seja aberto o diálogo com a sociedade, com o conselho, e não só com o conselho, com as entidades também que trabalham o tema há muito tempo na cidade e que têm contribuições importantes que poderiam ajudar a melhorar aqui o PL. Tá certo? Nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrada esta reunião às 10h47, agradecendo a presença de todos.